Bom dia, graça e paz. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville para meditarmos na Palavra de Deus. Eu sou o pastor Marcos e vamos continuar a falar sobre a ressurreição de Cristo, as implicações da ressurreição de Cristo. O que significa essa ressurreição para a vida da igreja? Quais são as implicações para a vida do crente, a vida das pessoas sobre a ressurreição de Cristo? Nós falamos, domingo passado, que Pedro pregou dizendo que ele era testemunha da ressurreição e que, por meio da ressurreição, Deus elevou Cristo a Senhor de tudo e de todos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre 1 Coríntios 15, onde Paulo fala sobre a ressurreição. É o texto mais extenso de Paulo sobre esse tema. E vamos começar lendo o capítulo 15, a partir do verso 1, mas antes disso eu quero orar. Pai, mais uma vez estamos na Tua presença e mais uma vez aqui diante da Tua palavra. Pedimos a Tua orientação, a Tua direção, a Tua ajuda para pensarmos, refletirmos e entendermos a Tua palavra. Que ela fique guardada no nosso coração e que o Teu Espírito Santo nos capacite a crer e a praticar a Tua palavra, Senhor, viver de acordo com a Tua vontade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Assim diz o texto. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aqui nesse trecho, Paulo está dizendo aos coríntios, a igreja, ele chama de irmãos. Irmãos, eu quero lembrar a vocês o evangelho. Eu quero lembrar vocês o que eu preguei para vocês, o que eu ensinei vocês. Eu quero que vocês relembrem ou que vocês tragam à memória o evangelho que foi recebido por vocês. Por quê? Porque por meio do evangelho, Paulo diz, vocês são salvos. A salvação é por meio do evangelho. Ele já disse isso em Romanos, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a palavra de Deus, o evangelho, é poder para salvar. E ele vai dizer, se vocês permanecerem firmes nesse evangelho, que eu preguei, que eu anunciei, que eu entreguei para vocês, se vocês permanecerem firmes nesse evangelho, vocês serão salvos. Caso contrário, a fé de vocês será inútil. É isso que ele está dizendo. E agora ele vai falar do evangelho. O que é o evangelho? Ele diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele diz assim, eu recebi o que eu entreguei. Então, o que Paulo pregou foi aquilo que ele recebeu da tradição da igreja. Quando Paulo prega aos coríntios, a igreja já tem uma tradição formada sobre o evangelho, que é o evangelho de Jesus, que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Lá, quando os discípulos estavam desanimados, quando os discípulos estavam frustrados, você lê isso no final do Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, os discípulos estão abatidos porque o Mestre morreu, porque Cristo, Jesus Cristo, que eles esperavam ser o Messias, o Salvador, o libertador da nação, o libertador do povo, havia morrido e estava sepultado. Mas, quando Cristo aparece para eles, isso muda completamente. A vida deles muda. A história deles muda. A fé que eles têm
é reanimada e reavivada, porque eles são testemunhas da ressurreição de Cristo. Então agora Paulo está dizendo isso. Eu recebi essa mensagem. E essa mensagem que eu recebi, eu preguei para vocês. E agora vocês creem nessa mensagem. E se vocês de fato creem, vocês estão salvos. E ele continua dizendo, a convicção de Paulo sobre a ressurreição. Ele diz, Cristo apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12, depois ele apareceu a mais de 500 irmãos, e depois ele apareceu a Tiago, verso 4, 5, 6 e 7, e no verso 8 ele diz, depois apareceu a mim, fora de tempo. Ou seja, ele está aqui dizendo que Cristo, essas pessoas, não só Paulo, mas todas essas pessoas são testemunhas da ressurreição de Cristo. Todas elas viram o Cristo vivo. E ele diz, pois sou o menor dos apóstolos. Por que Paulo se diz o menor? Porque enquanto os discípulos que viveram com Jesus, viram Jesus ressurreto e anunciavam a Jesus ressurreto, Paulo estava perseguindo esses discípulos, perseguindo a igreja, lançando essas pessoas, algumas dessas pessoas na prisão, porque ele não cria que Jesus havia ressuscitado, que Jesus era o Messias. E quando ele passou a crer? Quando Cristo apareceu para ele na estrada, no caminho para Damasco. Ali ele viu Cristo ressurreto e ele então se converteu. Ele mudou as suas ideias e seus pensamentos sobre Jesus. E agora ele passou a ser uma testemunha da ressurreição de Cristo. Por isso ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. O que Deus fez na vida dele, a graça que Deus derramou sobre a vida dele, a ação de Deus sobre a vida dele, Cristo ressurreto aparecendo para ele, nada disso foi inútil, porque ele trabalhou em prol do reino, em prol do evangelho de Cristo Jesus. E ele diz no verso 11, portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, os apóstolos, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. A fé da igreja é a fé num Cristo que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Agora Paulo passa a fazer uma conjectura. Ele vai usar muito aqui o termo se. Se não tem ressurreição, se não há ressurreição, se a ressurreição é impossível de acontecer, se de fato as pessoas que negam a ressurreição, elas têm razão, então quais são as consequências lógicas disso? É isso que Paulo fala. Nós temos pregado a Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, mas se não há ressurreição, deixa bem claro isso, se não há ressurreição, Paulo vai dizer o seguinte, primeiro, Cristo ainda está na sepultura, Cristo está morto. Ele não é um Messias diferente dos outros Messias que apareceram na época dele. Ele continua morto e a última palavra foi a morte quem deu. O horror da cruz não resolveu nada, porque ele continua no túmulo. Ele vai dizer mais, é inútil a fé em Cristo. É inútil a fé na pregação do Evangelho. O Evangelho é inútil porque Cristo continua morto. Ele não ressuscitou. Terceiro, ele vai dizer, nós que pregamos que Cristo ressuscitou, nós que dizemos que somos testemunhas da ressurreição, somos falsas testemunhas, porque não há ressurreição. Então nós estamos inventando um evangelho, nós estamos inventando uma mensagem, nós estamos pregando algo que não aconteceu, e nós estamos dizendo que vimos Cristo ressurreto, quando na verdade ele continua morto.
Paulo diz, se não há ressurreição, nós estamos e continuamos no pecado. O problema do pecado não foi resolvido. O problema do pecado permanece, porque Cristo morreu e continua morto, ele não pode nos salvar dos nossos pecados. E se Cristo não pode nos salvar dos nossos pecados, aqueles que morreram acreditando que Cristo ressuscitou, que Cristo pode ser o Messias libertador do pecado, essas pessoas estão perdidas. Elas não têm nenhuma esperança, porque de fato elas creram numa mensagem que não é verdadeira. O que mais ele está dizendo? A fé é inútil. Então veja, tudo depende da ressurreição de Cristo. Se eu retiro a ressurreição do Evangelho, não tem Evangelho. Não tem Cristo vivo, não tem Cristo Salvador, o pecado continua, a nossa falta de esperança continua e a morte continua dando a sua palavra final para todos nós. E Paulo dizendo assim, somos miseráveis e somos dignos de compaixão. Não é? Mas, verso 20, agora tem um mas se Cristo, mas de fato, Paulo diz, mas com certeza, e isso é um fato, Cristo ressuscitou. Para Paulo, não tem dúvida nenhuma. Para os discípulos que viram o túmulo vazio e que conversaram com Jesus e que andaram e caminharam com Jesus ressurreto, antes dele subir ao céu, não há nenhuma dúvida, é um fato histórico. No domingo, de manhã, Cristo estava vivo. E ele está dizendo, e se Cristo ressuscitou, duas coisas importantes aqui ele coloca. E eu quero falar com você que isso aqui que Paulo vai dizer agora são implicações da ressurreição de Jesus. Mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo é que Cristo, a ressurreição de Cristo, não é uma ressurreição mental, não é uma ressurreição que os discípulos diziam, olha, Cristo ainda está vivo na minha mente, no meu coração, na minha vida. A minha mãe, ela já faleceu há alguns anos, mas eu posso dizer para você que minha mãe está viva na minha memória, viva no meu coração. Mas não é esse sentido que Paulo está falando, não é esse sentido que os discípulos falavam. Eles estavam dizendo, Cristo está vivo de uma forma diferente, com um corpo transformado, com um corpo indestrutível, com um corpo incorruptível, com um corpo que não se desgasta mais, com um corpo que nós teremos na ressurreição final. Então, a ressurreição de Cristo é o início da ressurreição. Por isso, Paulo está dizendo que ele é as primícias. O que é? As primícias era a primeira espiga que era colhida. Quando essa espiga, a primeira espiga era colhida, essa primeira espiga se chamava primícia. Era a certeza de que a colheita seria feita. Essa primeira espiga simbolizava o início da colheita toda. Então, quando Paulo diz que Cristo é a primícia dos mortos, ele está dizendo, ele foi o primeiro de todos aqueles que vão ressuscitar. Ele foi o primeiro que ressuscitou, garantindo que a ressurreição vai se concretizar. Segundo, Paulo está dizendo que a ressurreição é a resposta definitiva de Deus para o problema do pecado e para o problema da morte. Olha o que ele diz. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem.
Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então a resposta de Deus para a morte, para o pecado, é a ressurreição. E Paulo está dizendo, assim como por meio de Adão a morte entrou no mundo, assim por meio de Cristo, a vida eterna, a vida abundante, a vida incorruptível entrou no mundo por meio desse segundo Adão, que é Cristo Jesus. Então, quais são as implicações da ressurreição de Cristo? Primeiro, o Evangelho fica de pé ou cai, porque ele está baseado na morte e na ressurreição de Cristo. Todos viram que Jesus morreu. Todos presenciaram a morte de Cristo. Os soldados romanos, as autoridades judaicas, o povo que estava ali em volta de Cristo, a multidão que disse crucifica, crucifica, eles viram Cristo morrer na cruz. Eles viram Cristo ser retirado da cruz e colocado num sepulcro. Mas poucos viram o Cristo vivo. E isso fez toda a diferença na vida deles. Então, o Evangelho, se alguém te perguntar o que você crê, qual o Evangelho que você crê? Esse é o Evangelho. Eu creio no Evangelho de Jesus, que morreu pelos meus pecados, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. E quais são as implicações desse Evangelho? Quem crê nesse Evangelho pode ser salvo. Por quê? Primeiro, porque a ressurreição é a resposta de Deus para o problema da morte e, consequentemente, para o problema do pecado. O pecado trouxe a morte para o mundo. A obediência de Cristo e a ressurreição de Cristo trouxeram vida, e vida eterna para todos os que creem nele. E outra implicação, Cristo é as primícias. Cristo é o primeiro que ressuscitou. E ele garante que todos aqueles que creem nele, como disse João, ainda que morrerem, estão vivos e serão ressuscitados para estarem com Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a esperança da ressurreição. A morte não tem a última palavra na vida de Cristo. Cristo venceu a morte. Cristo anulou o poder da morte, porque ele quebrou a escravidão do pecado. Porque ele trouxe vida para aqueles que estavam escravizados pelo medo da morte. E agora, como ele saiu do túmulo, todos aqueles que morrem confiando em Cristo, colocando a sua confiança em Cristo, também serão retirados do túmulo com um corpo incorruptível, indestrutível, um corpo glorioso, igual ao corpo de Cristo. Portanto, a pergunta que todos nós precisamos fazer: qual é o Evangelho que a gente crê? É o Evangelho da ressurreição? A fé na ressurreição é uma fé que está presente no seu coração? Ou você entende que não há ressurreição, que Cristo não ressuscitou e que essa ressurreição pode ser caracterizada como uma ressurreição simbólica, uma ressurreição de sentimento, de manter a pessoa viva no coração e na mente, porque tem um sentimento com relação a essa pessoa. Ou a ressurreição é um fato histórico, aconteceu no tempo e no espaço, aconteceu num domingo de manhã. Essa é as implicações da ressurreição de Cristo. Eu espero que você possa ficar firme nesse Evangelho, permanecer firme, segurar esse Evangelho,
porque é por meio desse Evangelho que nós somos salvos. Amém? Que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma excelente semana na companhia do Cristo vivo, ressurreto, daquele que coloca no nosso coração essa viva esperança. Amém? Deus te abençoe e fique na paz de Cristo Jesus.